Olá pessoal, tudo certinho? Vamos seguir aí com o nosso curso aberto de matemática para vestibular, quarta aula. O assunto de hoje é probabilidade, um assunto massa, um assunto bem legal, um assunto bem interessante para quem gosta de matemática. Ali é particularmente interessante, muito aplicável hoje em dia. As coisas assim que a gente tem, é uma das teorias que mais são colocadas em prática hoje em dia, uma das coisas mais úteis, porque a gente não tem certeza de nada, né? Então a teoria das probabilidades nos ajuda a pelo menos entender formas de não ter certeza, mas agir de maneira mais consciente, né? De maneira mais provável, certo? Não que vai ter sucesso, não que seja garantia de sucesso, mas é melhor, tá? É mais inteligente a gente ter esse tipo de raciocínio, tá? Só para ressaltar os avisos de sempre, a gente tem 2 canais de comunicação. Um é o Facebook, que é esse endereço que está aí na tela de vocês, facebook.com/marcelocoser. Outro que é o meu canal no YouTube, que é www.youtube.com/profcoser. Se está acessando pelo YouTube, aqui embaixo no link, na descrição do vídeo, né, tem um link com a apostila do curso. Se está acessando pelo Facebook, na página do Facebook está como publicação fixada. Então a gente tem lá a apostila para download, ela está fixada no início, certo? Então a gente vai começar a tratar desse material aqui, desse tema. E ele é um tema que me é muito caro. Eu gosto bastante desse assunto. Ele tem implicações filosóficas, conceituais bem interessantes, né, pra gente discutir. E a primeira coisa que eu queria discutir com vocês é o seguinte, é o próprio conceito de probabilidade e quando ele surgiu. Essa perspectiva que a gente está trabalhando é uma perspectiva que vai surgir na França iluminista, tá? Ali no século XVI, XVII, XVIII, naquele período da França, essas coisas começaram a amadurecer. E se eu perguntasse hoje pra vocês assim, do tipo, imagina essa pergunta feita hoje pela primeira vez pra ti. Imagina que eu tenho um dado, tá? Um dado desses tradicionais. Imagina que eu vou jogar ele uma vez e eu quero saber qual que é a probabilidade de sair o número, a casa 2 no resultado. Não parece muito complicado tu imaginar a resposta como um sexto. Faz bastante sentido, né? Eu tenho uma face que tem 2, que é o 2, 6 faces disponíveis, um sexto, tá? Isso parece óbvio, mas isso só foi surgir na França iluminista lá no século XVII. Então é muito demorado. Para ter uma ideia que já se sabia, só para tu comparar que assim, o Arquimedes, que foi o grande matemático da Grécia Antiga, ele já sabia como calcular o volume de uma esfera. Imagina assim que eu tenho aqui uma esfera. Já se sabia, por exemplo, que o volume de uma esfera era dado pela fração 4/3 de Pierre ao cubo. Só que repara na diferença de tempo que a gente tem entre esses dois conhecimentos aqui. A gente está falando da probabilidade século XVII. Eu estou falando do Arquimedes, eu estou falando do século 3, só que 3 antes de Cristo, né? Então a gente tem aqui um intervalo de praticamente 2000 anos separando, e é muito estranho tu imaginar isso, né? Tu imaginar, putz, mas como que alguém não tinha pensado nisso? Como é que alguém não tinha ainda se dado conta disso, né? Porque pensa só, a gente responde de bate-pronto, não, eu tenho 6 faces no dado, uma delas é 2, a chance de cair 2 é um sexto. E os caras não tinham se dado conta. A melhor resposta para essa pergunta que se conhece hoje é que o conceito de acaso não fazia sentido para eles. Falava assim, qual é a chance, fala para um grego qual é a chance de lançar ao acaso um dado, ele vai te dizer como assim ao acaso. A gente tem tudo preso, tudo conectado hoje em dia, né? A gente não tem, hoje em dia, naquela época eles achavam que tudo estava vinculado com intenções divinas, eles tinham várias divindades e tal. Então, se eles quisessem saber alguma coisa do acaso,
eles procuravam um oráculo, sacrificavam um animal, olhavam as tripas e tal, o fígado está inflamado, então significa que tu vai ter um período chuvoso. Então eles decidiam baseado assim. A noção de acaso só foi surgir na França, na época do iluminismo, porque pensa nas características do iluminismo, né? Porque os iluministas não curtiam igreja. Tipo, foi a primeira vez na história do mundo que tu tem uma contestação tão forte sobre a influência da igreja, sobre a influência do acaso. De repente existe acaso, de repente as coisas acontecem não porque uma entidade superior, uma divindade está determinando, mas sim porque acontece. Então levou todo esse tempo justamente para a noção de acaso se difundir. E aí hoje em dia a teoria das probabilidades ela é muito utilizada. Por exemplo, quando a gente vai falar em seguro de carro, um homem entre 18 e 25 anos paga mais caro o seguro do que uma mulher entre 18 e 25 anos, do que uma mulher entre 35 anos, de 25 em diante, assim por diante. Isso acontece porque um homem de 18 a 25 anos faz mais cagada no trânsito. Tipo, tem a probabilidade de um homem de 18 a 25 anos acionar o seguro, ela é maior do que de uma mulher. Então, é razoável que o homem pague mais caro. Se usa bastante probabilidade em esportes, por exemplo. Se alguém acompanha algum esporte americano, algum campeonato americano, tipo basquete, futebol americano, já deve ter reparado que eles têm estatística para tudo. Eles tomam decisões baseadas nessas estatísticas, né? Eles sabem que a probabilidade do jogador tal acertar um arremesso da posição tal na situação tal é tanta. E sabe que a mesma probabilidade em outro lugar é outra. Então eles decidem as jogadas baseado nisso, certo? Não é que nem, por exemplo, uma história que eu sempre conto, vai ficar registrado em vídeo agora. Teve uma vez um jogo do Inter que o Inter empatou com o Náutico 1-1. Só que o Inter podia ter ganho o jogo, porque o Inter errou um pênalti. Teve lá o centroavante do Inter, o Jesus Christian, lembra dele? Jesus Christian decidiu que ia bater o pênalti, não era ele o batedor de pênalti, ele decidiu que ia bater o pênalti e errou o pênalti. Aí terminou o jogo, foram entrevistar o batedor do pênalti, que eu não lembro o nome dele, quem deveria ter batido o pênalti. Foram entrevistar o cara e ele perguntaram: fulano, e aí qual é que foi? Por que tu não bateu o pênalti? Aí o cara: que é aniversário, hoje é aniversário do filho do Christian, daí ele pediu pra bater. Como assim, velho? Isso não é critério de decisão e algo que se leva a sério. Então, é o tipo de coisa que tu imagina isso no Super Bowl, nos playoffs da NBA, isso agora no futebol aqui eles estão começando a usar a probabilidade para tomar decisões, mas isso é super importante. Tipo, isso repara que previsão do tempo não se fala mais sobre vai chover ou não vai chover, se fala em probabilidade de precipitação. Isso tem uma série de aplicações hoje em dia, e o que a gente conhece, o conceito que a gente conhece de probabilidade é o conceito que vem lá da França, de Laplace, que fala o seguinte: a probabilidade de um evento acontecer ela é dada pela proporção entre o número de casos que nos interessam, certo? Que a gente quer que aconteça, em relação ao total de casos. Isso aqui é super simples de tu aceitar, né? É o conceito que a gente tem aqui, de tantas chances em tantas, certo? Então, claro que nas situações onde é fácil de quantificar, que nem o caso do dado, é muito simples. Tá? Porque é fácil de ver. Pensa só assim, qual que é a probabilidade de tu lançar um dado e o resultado voltado para cima ser um número par? Bom, eu tenho 2, o 4 e o 6. Então eu tenho 3 casos que me servem dentre os 6. A probabilidade então, 3/6, 50%. Quando a gente vai falar em chuva, a coisa já é um pouquinho mais complicada. Já é um pouco mais, tu quantificar os casos que nos interessam, isso já é um pouco mais difícil, até por isso que eles erram sempre, né? O cara vai pegar lá, meteorologista é o emprego mais fácil do mundo, né? Os caras falam lá o que quiser, se acertaram, se consagra, se errou, o cara vem com uma desculpa, porque teve uma frente fria, porque não sei das quantas. Então é mais de boa, né? Mas é óbvio que a situação ela é um pouco mais complicada, tá? Só que, para que a gente consiga, no contexto de vestibular, para que a gente consiga trabalhar com casos assim mais
mais complicados, eu recomendo que tu faça aqui o seguinte, ó. Porque geralmente os eventos que a gente tem, eles são eventos mais complexos. Então, ó, vamos imaginar assim, ó, quando eu tenho eventos sucessivos, tá? Ou quando eu consigo fragmentar um evento em eventos menores. Por exemplo, em vez de tu pensar em um lançamento de 4 dados, tu pode pensar no lançamento de 4 lançamentos de um dado, me entende? Em vez de pensar num caso onde tu está fazendo uma coisa com 4, tu pode pensar em 4 eventos isolados mais simples. Sempre que isso acontecer, ó, a gente vai ter a seguinte estrutura, ó. A gente vai multiplicar as probabilidades. Só que repara no seguinte, ó. Se alguém que se comunique exclusivamente em português tende a achar isso estranho. Porque quando eu falo multiplicar as probabilidades, pra gente multiplicar a probabilidade é deixar menor. É aumentar, né? Eu tenho mais chances. Só que probabilidade não é um número de chances, né? Probabilidade é um percentual de chances. Então quando eu multiplico, por exemplo, se eu pensar assim, ó, 50% e 70%, quando eu tenho um evento eu tenho 50% de chance, outro eu tenho 70%, a chance de acontecer ambos é metade de 70%, então é 35%, tu consegue ver isso? Porque o primeiro evento acontecendo tem 50% de chance, então eu já não tenho mais o mesmo total de casos. Aí eu estou pegando 70% da metade. Bom, 70% da metade ou metade de 70% dá no mesmo, é 35%. Então ó, a gente vai multiplicar esses eventos, tá? Uma coisa que tu tem que tomar cuidado, ó, já vou te sinalizar aqui, ó, é cuidado com alterações de ordem, tá? A gente vai fazer um exemplinho onde isso é relevante, tá? Cuidado então aí com alterações de ordem. Outra possibilidade que a gente tem aqui de trabalhar, ó, é quando eu tenho eventos independentes, eventos separados, tá? Então, ó, que não tem uma ideia de continuidade do tipo, qual é a probabilidade de eu escolher uma pessoa que tenha nascido ou em Porto Alegre ou em Florianópolis, tá vendo? Não tem uma conexão entre esses dois eventos. Nessa situação aqui, ó, a gente sabe, quando eu tenho acontecer uma coisa ou outra, a gente vai somar as probabilidades. Só que repara no seguinte aqui, ó, você tem que tomar cuidado nesse caso com possíveis intersecções do tipo assim, ó, qual que é a chance de eu escolher aleatoriamente uma menina ou alguém que tenha estudado geografia, sei lá. Então tu não pode contar 2 vezes as meninas que estudam geografia, né? Então isso às vezes acontece em alguns exercícios. Então tem que tomar cuidado com isso daqui. Tem muita gente que gosta de associar a regrinha, ó, que é a mesma regrinha que vale em combinatória, de que quando eu tenho e, eu vou multiplicar. Quando eu tenho ou, a gente vai somar. Isso ajuda. Só tem que cuidar o seguinte, ó. Só tem que entender bem que essa multiplicação ela ocorre quando a gente tem eventos que estão indo um depois do outro. Quando a gente tem a separação, a gente abre o caso. Então, olha só que como é inusitado aqui, ó, como o lance da probabilidade vai influenciar. Por que a ideia quando a gente vai pegar é menor, tá? Então, ó, quando eu tenho eventos sucessivos, imagina só. Eu estou imaginando todos os moradores de Porto Alegre. Que estudem na rede particular de ensino. Pô, já reduziu. Que estejam no 3º ano do ensino médio. Putz, já reduziu. Que estejam aprendendo geometria plana. Tá vendo? A cada informação a mais que eu coloco com o E, a gente está afunilando o caso. Vai ficando mais improvável. Quando eu tenho o ou, acontece o contrário. Porque se eu pegar assim, imagina um estudante que seja da rede privada ou da rede pública. As possibilidades aumentam. Porque o E, ele afunila, o ou aumenta.
Então, ó, a gente consegue nesse caso aqui, ó, quando tem o ou, a chance fica maior, por isso que a gente está somando. Quando a gente tem o e, a chance fica menor, tá? Por isso que a gente está multiplicando, certo? Vamos fazer um exemplinho aqui assim, ó. E outra situação que é importante lembrar antes da gente fazer um exemplo, que é o caso assim, que é uma estratégia dos casos complementares, tá? Que é o que a gente chama aqui, ó, de probabilidade complementar, que é a seguinte situação, ó. Volta e meia tem problemas onde fica mais fácil a gente resolver o problema ao contrário. Então assim, qual que é a chance de chover? Não sei. Qual que é a chance de não chover? 30%. Bom, mas então, se tem 30% de chance de não chover, a chance de chover é 70%, certo? Então, a probabilidade de alguma coisa não acontecer, certo? É sempre 1 menos a probabilidade do sim, ou vice-versa, né? O que é esse 1 aqui, ó? Esse 1 faz o papel justamente do 100%, né? Então, ó, a gente vai pegar, é sempre o que falta para 100%. Então, às vezes é mais fácil aqui assim, ó, a gente pensar no seguinte, ó, quando você tem um problema muito complicado, tu pode resolver o problema contrário, certo? Que é o que a gente vai fazer nesse exemplo aqui de agora, ó, que é o que a gente vai conseguir fazer no caso do que é chamado como paradoxo do aniversário. Vocês devem ter ouvido falar nisso. Que é o seguinte, ó, vamos enunciar aqui assim, ó, o paradoxo do aniversário é um negócio bastante surpreendente. O resultado disso é quase incrédulo, mas ele faz sentido, ó. Então, ó, eu quero saber aqui assim, ó, o seguinte, ó, vamos imaginar 2 pessoas, tá? Se eu tenho 2 pessoas, eu quero saber qual que é a chance delas fazerem aniversário no mesmo dia, tá? Pega 2 pessoas ao acaso e pensa, qual que é a probabilidade dessas 2 pessoas fazerem aniversário no mesmo dia? Bom, como é que a gente vai calcular? A gente vai calcular a chance de elas não fazerem o aniversário no mesmo dia. Quer ver, ó? Vamos pensar primeiro aqui nesse caso, ó. Vamos pensar no caso do não. Qual é a chance delas não fazerem aniversário no mesmo dia? Bom, a primeira pessoa, ó, pode nascer num dia qualquer, tá vendo? 365 em 365. A segunda pessoa, ó, tem que nascer num dia diferente. Então, ó, vai ficar aqui, ó. Essa é a chance de elas não fazerem aniversário no mesmo dia, certo? Quanto vai dar essa conta aqui, ó? Deixa eu pegar a calculadora. A gente pegar aqui. Vai ficar aqui, então, 364 dividido por 365. A resposta dá 997, tá? Então, ó, vai pegar aqui assim, ó, 0.997. Isso aqui significa, aproximadamente, né? Isso aqui significa 99,7%. Tá? Então, qual que é a chance delas fazerem aniversário no mesmo dia? Bom, a chance de sim fazerem aniversário no mesmo dia é o resto. Vai ser 0,3%. Feito? Aí tu vai pensar assim, ó, por que tu não faz direto a probabilidade do sim? Porque pensa só, é só aqui, ó, essa fração inicial aqui, ó, ela vai cancelar, né? E aí a segunda pessoa é só não fazer aniversário no dia que ela nasceu. Só que isso fica um pouco mais complicado, ó, quando a gente, por exemplo, vai pensar em 3 pessoas. Tá? Em 3 pessoas, o que vai acontecer? Por que tu não pode pensar em simplesmente fazer igual, eu vou pegar um dia, porque pensa só 3 pessoas, eu não estou querendo que as 3 façam aniversário no mesmo dia, eu quero que pelo menos 2 delas façam aniversário no mesmo dia. Então pode ser A ou a B, A ou a C, a B ou a C, ou as 3. Então eu teria que, se eu fosse calcular o caso normal, eu teria que calcular A e B, A e C, B e C, e os 3. Eu teria que fazer 4 casos.
Mas se eu fizer o caso do não, se eu fizer o caso do nenhum, tá vendo? Ó? Qual que é a chance de nenhuma delas fazer aniversário no mesmo dia? Vamos lá. Ó. A primeira, 365 por 365, porque a primeira não importa, né? Pode ser em qualquer dia. A segunda tem que ser num dia diferente da primeira, aqui. E a terceira tem que ser num dia diferente das outras duas, tá vendo? Desse jeito aqui, ó, eu tô garantindo que as três façam aniversário em dias diferentes. Então essa é a chance de ninguém repetir, tá? Vamos fazer essa conta aqui. 364 vezes 363 dividido por 365 dividido por 365. Isso aqui vai dar 99.1, tá? Arredondando com a calculadora do celular aqui, né? Então isso aqui vai dar aproximadamente 99.1%. Então a probabilidade do sim de alguém fazer aniversário no mesmo dia, ela vai ser o resto, né? 0.9 aproximadamente, né? E assim por diante. Certo? Vamos fazer aqui só mais uma vez para fixar a lógica. Ó. Aí se eu tiver 4 pessoas... Bom, se eu tiver 4 pessoas, eu faço a mesma estratégia inicial. Ó. Eu penso assim, ó, qual que é a chance de nenhuma delas ter nascido no mesmo dia? Tu consegue ver que a conta vai ficando cada vez mais complicada. Ó. Mais complicada não, é sempre a mesma estrutura, né? Só vai ficando mais longa, né? Vai ficando números mais elaborados. Aí a segunda tem que ser num dia diferente da primeira. Aí a terceira tem que ser num dia diferente dos outros dois. A quarta tem que ser num dia diferente dos outros dois, tudo. E aí pronto, né? Essa resposta aqui, ó. Vamos pegar aqui vezes 362 dividido por 365. Vai te dar aqui aproximadamente 98.4, arredondando aqui na calculadora. Mas você está vendo que está aumentando, né? E aí é bem razoável, né? É bem razoável que aumente, porque pensa só, se eu tenho mais pessoas, a probabilidade é maior, certo? Só que aí tu vai pensar assim, ó, tá, beleza, é sempre pouca, mas olha só o que vai acontecer quando eu tiver 23 pessoas, tá? É óbvio que eu não vou fazer isso agora aqui na conta, no manual. Para fazer isso tem que ser com Excel, fica mais fácil. Eu já fiz, ó. Vamos abrir aqui o Excel para tu ver a estrutura aqui da coisa, ó. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para ficar mais fácil de ver. Então, ó, tá vendo nossas contas aqui, ó? Olha aqui, aqui eu arredondei, né? Lá na calculadora, né? Só que olha como é que se comporta essa curva aqui, ó. A curva começa bem devagar, ó. Só que quando chegar aqui em 23 pessoas, ó, olha aqui o que eu saquei em amarelo, a probabilidade já é 50%. Tá vendo aqui, ó, 23 pessoas, ó, vai dar exatamente, quase exatamente 50% disso acontecer. Se eu tiver, tá vendo aqui cada vez mais, ó, se eu tiver 83 pessoas, ó, pro Excel já é 100%. Tem 100% de chance de pessoas fazerem aniversário no mesmo dia. Então a teoria da probabilidade, ó, tá aqui o gráfico, ó, ele, a partir ali do 44 e tal, ó, quando é que ele passa de 90%? No 41, ó. Então esse é um resultado bastante surpreendente, né? Pensa na tua turma de colégio, se não tinha gente que fazia aniversário no mesmo dia. É bem provável que tenha. Tem 50,73% de chance disso acontecer. Certo? Então é isso. Era essa mensagem que eu tinha que passar por hoje sobre probabilidade. É um assunto fascinante. A gente poderia ficar falando por horas sobre isso. Baixa a apostila lá no link que tu tem acesso aí no YouTube, que tu tem acesso no Facebook. Lá tem 10 exercícios para tu praticar. Qualquer coisa, manda perguntas aí pelas redes, né? Eu atendo na medida do possível. E a gente vai seguindo, certo? Então tá, até a próxima. Grande abraço.